Bom dia, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo que a gente entende ser importante, a gente deve compartilhar. Então, separe um momento, sempre antes das nossas aulas, do nosso culto. Faça convite aos seus contatos do WhatsApp para as programações online de nossa igreja. Até quem é meio acanhado como eu, não precisa nem aparecer. É só dar alguns cliques ali no teu celular e aí você vai convidando, usando a tua lista de contatos. Ok? Também para o culto das 19 horas. Façam isso também com antecedência. Vamos abençoar pessoas para ouvir o melhor de Deus para as nossas vidas. Também aproveito para deixar uma palavra aos nossos professores e seus familiares que têm auxiliado os professores. Professor da Escola Bíblica Dominical, obrigado porque pelo seu anonimato emprestam o melhor de suas vidas para a construção de outras vidas com a disseminação da palavra de Deus. Deus os abençoe. Agora teremos a quinta aula da Escola Bíblica Dominical do trimestre, que o tema é oração e restauração. Às 11 horas teremos a aula das crianças e também às 11 horas teremos as aulas do infanto juvenil e adolescentes em plataforma própria. Vamos orar? Nosso Deus eterno amado Pai, te damos graças, Senhor, pelas aulas que estamos tendo, Pai, nesse período. Que o Senhor tenha abençoado grandemente as nossas vidas, tem feito pessoas, ó Pai, que por muitas vezes não teve a oportunidade de ouvir a Tua palavra e que agora está tendo, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estar fazendo o convite para que o Senhor possa se manifestar na vida dessas pessoas, através da nossa Escola Bíblica Dominical, através do culto, ó Pai, que temos também às 19 horas, e de toda a programação que temos online, ó Pai. Que o Senhor esteja se fazendo presente na vida das famílias, trazendo, ó Pai, o Teu querer e o Teu caminhar para as nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém. Até a próxima. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã. E é com grande alegria que nós estamos aqui para, mais uma vez, dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero
primeiramente, como sempre, como já de costume, gostaria de agradecer a Deus. A nossa gratidão a Deus por, mais uma vez, Deus nos permitir a oportunidade de estarmos aqui para, mais uma vez, poder compartilhar com os irmãos e amigos a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e principalmente porque nesse novo formato nós temos um alcance muito maior com a nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecer também ao nosso pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, que Deus esteja abençoando o nosso pastor, a irmã Esther, e que ele possa estar pronto para quando nós voltarmos, nós termos novamente os nossos cultos regulares. E o amigo é convidado para nos fazer uma visita lá na rua Ana Ribeiro, número 242, lá no bairro de Vila Esther. Quero agradecer também ao nosso irmão Cassiano que tem o trabalho de preparar todos os nossos vídeos, fazer toda a formatação e preparar a apresentação para que nós possamos apresentar aí com qualidade a nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, irmão Cassiano, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado também à irmã Júlia, à irmã Pamela e também ao irmão Léo. Agradecer a Ana que tem o cuidado de preparar toda a nossa apresentação, todas as nossas telas aqui que nós vemos durante a aula. Isso aqui é tudo trabalho da Ana. Tem o cuidado de preparar o nosso figurino e ela vai dar o nosso tradicional bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Agradecer também a irmã Aline com esse piano maravilhoso na abertura da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a sua vida, Aline, a do seu esposo Jansen. Que Deus continue abençoando você nesse ministério tão importante e tão rico que é o Ministério da Música. Quero agradecer também ao irmão Abdias. O irmão Abdias que os irmãos puderam conhecer aí. O irmão Abdias apareceu no domingo passado. Eu nem sabia que o irmão Abdias ia aparecer. Nosso diretor, o irmão Abdias é o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. O vice-diretor é o irmão Marcelo. E quem sabe o irmão Marcelo também possa aparecer também. Eu acho que o Abdias vai abrir o espaço. O Abdias é muito, muito bom de trabalhar com o irmão Abdias. Então, um grande abraço para o nosso irmão Abdias e o nosso muito obrigado também. E eu gostaria de mandar um abraço ao Fabrício Galindo, que a semana passada ele nos deu um retorno aí da nossa lição, falou que foi muito importante, que a nossa lição fez parte do dia a dia dele lá no seu trabalho, no seu trabalho secular ali. Então nós mandamos aqui um abraço e que Deus continue abençoando a vida do Fabrício. Quero mandar também um abraço ao tio Cosme. O tio Cosme é o tio do nosso irmão Abdias. Nosso irmão Abdias, ele nos passou domingo passado um áudio que o seu tio Cosme tinha mandado lá de Campo Grande, Mato Grosso. Então, ele está nos acompanhando lá todos os domingos, lá direto de Campo Grande, Mato Grosso. Então, nosso abraço, nossa saudação aí para os irmãos do Mato Grosso, Campo Grande, e em especial para o tio Cosme. Um grande abraço, que Deus continue abençoá-lo. Nós, sem mais demoras, vamos então iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical, que vai tratar hoje, nós estamos na 5ª lição, e o tema da nossa lição deste domingo é oração e restauração. Oração e restauração. O texto bíblico encontra-se em 2 Crônicas, no capítulo 7, Mateus, no capítulo 12, Filipenses, capítulo 4, João, capítulo 16, Efésios, capítulo 6, Isaías, capítulo 17 e Jeremias, capítulo 29. Irmãos, nós vamos nos concentrar somente no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Então nós vamos ver principalmente aí o capítulo 7 de Crônicas,
que está contido também o nosso texto áureo em 2 Crônicas, o capítulo 7, o versículo 14 e 15. Oração e restauração. A oração tem o poder de restaurar. Restaurar é trazer de volta a forma original. Trazer de volta a forma original. E a nossa forma original, que nós perdemos a nossa forma original, é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos aqui, através da oração, nós temos a condição de ser recuperada a nossa forma original, a forma como Deus nos fez, a forma e a imagem e a semelhança de Deus. E hoje nós vamos tratar desse assunto, a restauração, e uma restauração que vai além do próprio ser humano, mas a restauração até da própria nação de Israel. Então nós vamos ver esses dois focos. A restauração do homem, do ser humano, trazendo-o de volta à imagem e semelhança de Deus, e também a restauração de toda a nação de Israel. Nosso primeiro tema é o contexto histórico. Então nós temos aí o contexto histórico dessa situação, dessa condição que vivia o povo de Israel. Então o contexto histórico aí abrange a conclusão da construção do templo, a oração de Salomão dedicando o templo e a confirmação da aceitação de Deus por tudo que eles fizeram. Então nós vemos aí esses 3 pontos, como eu falei para os irmãos, nós vamos estudar o capítulo 7 de 2 Crônicas. Então, nesses 3 pontos nós temos a conclusão da construção do templo. Davi recebe o projeto da construção do templo das mãos de Deus. A orientação que Davi recebe, ele recebe todo o projeto, toda a orientação, as medidas, tudo que seria feito, da forma como seria feito, Davi recebe de Deus. Porém, Davi não recebe de Deus a orientação para construir o templo. A construção, a execução da obra ficaria por conta, ficaria por responsabilidade de Salomão. Então nós vemos aqui que Salomão toma todas as providências, ele observa todos os detalhes para que o projeto seja aceito por Deus, para que todo aquele trabalho de construção do templo seja aceito por Deus. E nós vamos ver aqui então o primeiro tópico do contexto histórico, que é a conclusão da construção do templo. E para isso nós vamos ler então o nosso primeiro texto, que encontra-se em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo de 1 a 3, que a Ana vai ler para a gente. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 1. Então nós temos aqui a conclusão do templo. Salomão, terminada a construção, então Salomão, tendo acabado o templo, acabado a construção, finalizado, então Salomão ora para que o templo fosse dedicado. Ele dá início à dedicação do templo, ou seja, a entrega do templo a Deus. Então, tendo Salomão acabado de orar, então nessa primeira oração, nessa oração de dedicação, nessa oração que Salomão apresenta o templo diante de Deus, acontece que desce fogo do céu
e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Cerimonial totalmente diferente daquele que nós estudamos a semana passada, do bezerro de ouro. Os irmãos se lembram que o povo sentou-se para comer e levantou-se para se divertir. Então nós vemos aqui que no momento que Salomão ora, a característica do holocausto, a característica da oferta, da entrega, muda completamente o seu aspecto aqui. O holocausto e os sacrifícios foram consumidos pelo fogo, o fogo que desceu do céu, o fogo que Deus mandara, e a glória do Senhor enchera toda a casa, todo o templo, a mesma glória que estava lá em cima no monte, quando Moisés estava conversando com Deus, a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da presença de Deus estava novamente agora caracterizada aqui no templo, quando o templo foi entregue. O versículo 2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. A glória do Senhor é concreta, é palpável, é física, irmãos. Isso daqui nada mais é do que física. Por quê? Porque aqui a física nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, nós vemos aqui que a glória do Senhor encheu a casa de forma tal que os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor. Então, essa presença de Deus, a glória do Senhor, ela não era um vento, não era um ar, não era uma sombra, mas era a presença corpórea, a presença material da glória de Deus. E essa glória preencheu toda a casa. No versículo 3, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra. Vejam aí, diante da revelação, irmãos, da glória de Deus, diante da revelação da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus, só existe uma reação, que é rosto em terra. Eles colocaram o rosto em terra em sinal de reverência, em sinal de aceitarem, em sinal de se humilharem diante da presença da glória de Deus. E eles adoravam e louvavam o Senhor, porque reconheceram, entenderam, viram que o Senhor é bom, e porque entenderam que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aqui nós podemos citar o Salmo 136. Se o irmão puder ter a oportunidade de ler na sua Bíblia o Salmo 136, o irmão vai ver quantas citações, o amigo vai ver quantas citações que vão declarar a misericórdia, a durabilidade da misericórdia e da bondade do Senhor. Ainda no contexto histórico, nós temos a dedicação do templo. E nós vamos ler então o texto que encontra-se em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 6, que a Ana vai ler para a gente. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé.
Muito bem, a dedicação do templo. Então aqui, o rei Salomão, ele providencia um sacrifício diante do Senhor, um sacrifício para ser apresentado. E aqui nós vemos então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Não somente o rei, mas todo o povo. Então nós vemos ali que tanto a nação quanto o rei estavam em comum acordo, estavam com um único sentimento, tinham um único objetivo. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício. Vejam, irmãos, prestem atenção neste tema, neste versículo. O rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Irmãos, um sacrifício extraordinário. E esse sacrifício, vejam o tamanho desse sacrifício, irmãos. Esse sacrifício durou uma semana. E esse sacrifício não era apenas um holocausto, porque o holocausto, eles colocavam o animal, eles sacrificavam o animal ali, e todo o animal era queimado, todo o animal era entregue. Esse sacrifício é um pouquinho diferente, é o sacrifício pacífico. E esse sacrifício pacífico, eles eram oferecidos por aqueles que desejavam expressar adoração e louvor a Deus. Então, eles tinham essa característica específica. Não era um sacrifício que era todo consumido pelo fogo. Toda essa carne, irmãos, era assada e depois todos os participantes do sacrifício, do cerimonial, comiam a carne. Que churrasco, irmãos! Já pensaram? A Ana tá ali fazendo uma cara de 22 mil bois, 120 mil ovelhas, uma senhora refeição, um banquete digno dos deuses, digno de um rei que tinha todo o poder como Salomão. Então nós vemos aqui, ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Esse foi o sacrifício para que Deus aceitasse o templo. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Vejam, esse sacrifício era um memorial, era uma festa, era um cerimonial para que houvesse a consagração, para que a consagração da casa do Senhor, da casa de Deus, fosse um marco na vida daquela nação, da nação de Israel. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor. Então vejam, irmãos, além da festa, da grandiosidade do banquete, além da grandiosidade do evento, ainda existia não só o alimento, não só a comida farta, mas também havia música, havia louvor, havia adoração, havia a elevação da glória de Deus. A glória de Deus iria ser elevada, iria ser exaltada naquele momento. E nós podemos ver ali que o rei Davi tinha feito para eles se utilizarem nas ações de graças ao Senhor. Então, o rei Davi tinha preparado todo esse material, esse pessoal que ia ali participar, que ia ali tocar, que iria ali realizar esse cerimonial. Isso foi toda a preparação do rei Davi, o pai de Salomão. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Davi entendeu, e durante toda a sua vida, ele entendeu que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E lá naquele salmo que eu citei, o Salmo 136, Davi faz ali um apanhado de todas as facetas, de todas as oportunidades em que é citada a misericórdia duradoura do Senhor. E os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente deles, ou seja, os sacerdotes estavam de frente dos levitas, de frente com os levitas, e
todo o Israel se mantinha em pé. Reverência, irmãos. Não era aquela bagunça que foi lá quando eles sacrificaram em adoração ao bezerro de ouro. Agora essa nação de Israel, ela tinha entendido que o Deus verdadeiro era o Senhor. E eles construíram um templo que Deus tinha orientado, e eles agora entregam esse templo, eles dedicam esse templo a Deus, e eles se mantinham de pé, em sinal de reverência, em sinal de postura de adoração ao Senhor. E todo o povo mantinha-se de pé, revelando assim a reverência e o cuidado com o culto e com o louvor ao Senhor. Dando prosseguimento ao nosso contexto histórico, o último tópico, a confirmação da aceitação de Deus. Então nós vemos aqui que Deus confirma que ele aceitou o trabalho que eles fizeram. Deus aceita a oferta que era o templo, que era a casa de Deus. E aqui nós vamos ver então o nosso texto, que encontra-se em segundo a Crônicas, o capítulo 7, o versículo 11 e o versículo 12, que a Ana vai ler para a gente. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então, vemos aí. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Então, Salomão terminou a obra, Salomão concluiu a tarefa que foi dada por seu pai, que foi passada por Deus a Davi, seu pai, o pai do rei Salomão. Foi passada todas as orientações a Davi, e Davi, então, transferiu a responsabilidade da construção para o rei Salomão. Então, a casa do Senhor e a casa do rei estavam prontas, estavam terminadas. E aqui o versículo nos diz que tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então nós vemos aqui, o que quer dizer essa parte desse versículo aqui? Então a explicação aqui é que tudo que Salomão iniciou, tudo que Salomão começou a fazer, tudo que Salomão se propôs a fazer, ele conseguiu concluir prosperamente. Ou seja, não faltou dinheiro para a obra, o pedreiro não ficou doente, o fiscal da prefeitura não foi lá interditar a obra, deu tudo certinho, porque Salomão fez tudo em conformidade com a vontade de Deus, tudo de acordo com toda a orientação que Deus havia passado por Davi, para Davi, o seu pai. Então, Salomão, ele fez tudo dentro dessa orientação, seguiu completamente, seguiu precisamente toda a orientação que Deus havia passado para Davi. Então nós vemos aqui que isso foi um intento, foi um projeto, foi um trabalho que se realizou com êxito, com grande esplendor, tudo prosperamente efetuou, ou seja, ele fez com prosperidade, não faltou recursos e não houve problemas e nem cessão de continuidade. A obra começou e terminou. O versículo 12 nos diz, depois dessa obra completada, depois dessa obra concluída, vejam, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração. Ah, irmãos, eu confesso para os irmãos que todas as madrugadas eu tenho levantado para orar. E tínhamos um irmão lá na igreja de Vila Ester, nosso irmão Paulo. O irmão Paulo falava que ele levantava todas as madrugadas para orar porque a fila estava menor. De madrugada, a fila era menor. E aqui nós vemos, irmãos, e eu
confesso que muitas vezes nós estamos em oração ali no nosso quarto, orando de madrugada, e a sensação que nós temos é que Deus está sentado do lado, ouvindo a nossa oração. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Ouvi a tua oração e aceitei a sua oração. Ouvi a sua oração e concordei com tudo o que você está fazendo. Vejam aqui, irmãos, a conformidade do desejo do rei Salomão com a vontade de Deus. E aqui Deus fala pessoalmente a Salomão. Deus se revela pessoalmente a Salomão. Deus respondeu a Salomão pessoalmente. Deus falou: ouvi a sua oração, aceitei a sua oração, vou atender ao seu pedido prontamente. Aceitei para mim este lugar, para a casa do Senhor. Que tranquilidade, irmãos. Já pensou o resto do sono de Salomão? Salomão deve ter voltado para o seu leito e ter dormido tranquilo. Eu costumo brincar de vez em quando com a Ana, que eu falo que agora eu vou dormir, depois que eu termino alguma atividade ou algum trabalho muito cansativo ou muito exaustivo, que eu termino, eu falo, agora eu vou dormir o sono do justo. E eu acho que foi o que aconteceu com Salomão. Salomão agora foi dormir o sono tranquilo, o sono agradável, o sono do justo. Muito bem. O nosso próximo texto, irmãos, esse versículo, eu fiz questão de sublinhar esse texto para que nós possamos entender a razão da importância da oração. Por que será que o povo orou da forma como orou? Nós vamos ver no próximo texto. Nós vamos ver que Deus coloca para o povo uma forma de oração, como eles devem orar, o que eles devem fazer na oração, como deve ser feita essa oração para que Deus possa aceitar, qual é a posição do povo. Então, eu gostaria de ler esse texto que está registrado aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 13, e é o versículo que vai anteceder o nosso próximo texto. Se eu, Deus falando, aqui o próprio Deus falando à nação de Israel. Aqui Deus faz um alerta, Deus faz aqui um adendo, Deus faz aqui Deus chama a atenção do povo e ele coloca aqui: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuvas, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então vejam a condição que Deus coloca, irmãos. Vejam aqui que Deus faz um alerta àquele povo, se porventura acontecer qualquer um desses fatos, é que o povo deverá orar. E aqui nós podemos ver se Deus falando, se ele cerrar os céus, se ele fechar os céus, de modo que não haja chuva, de modo que não caia uma gota de chuva, para que haja a fertilidade, para que haja a produção de alimentos, para que haja o sustento do povo. Ou se ordenar aos gafanhotos que comam, que destruam, que acabem com toda a plantação, que consumam toda a terra. Vejam que Deus faz esse alerta. Ou então, se enviar a peste entre o meu povo. Nós estamos vivendo uma situação muito próxima disso, irmãos. Nós estamos vivendo esse momento em que o mundo está sendo afligido por essa doença que não tem cura por enquanto, que é uma doença letal, que é uma doença de grande abrangência, e nós não temos quase que nenhum controle
ou nenhum controle sobre essa situação. A única situação, a única condição que nós temos é nos colocar na dependência de Deus. E este versículo, ele chama a atenção, ele convoca todo Israel para que eles tenham única e exclusivamente a dependência, eles se coloquem na dependência de Deus, para que se ocorrer qualquer um desses problemas que ele apresenta aqui, então nós vamos ver como que o povo tem que se comportar, qual vai ser a saída do povo. E no próximo versículo, nos próximos 2 versículos, irmãos, nós vamos ver uma lição importantíssima, uma lição riquíssima para nós hoje, aonde o povo tem a oportunidade de orar, de se colocar diante de Deus. Muito bem, 2 Crônicas, o nosso próximo texto, que aí é o texto seguinte, nós vamos ver a condição do povo, o que o povo deve fazer, como o povo deve fazer. Em 2 Crônicas, nós vemos lá registrado a oração do povo. 2 Crônicas 7, do capítulo 14, o capítulo 7, o versículo 14 e o versículo 15, que é também o nosso texto áureo. E a Ana vai ler para a gente o nosso próximo texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Muito bem, então nós temos aí o versículo 14, nós lemos lá, se acontecer todos aqueles tipos de problema lá que Deus classificou, que Deus apresentou, se Deus fechar os céus, se mandar os gafanhotos, se mandar a peste, então o povo deverá fazer o quê? Primeira coisa, se. Esse se nos indica condição. E aqui Deus coloca uma condição. Esse se aqui é condicional. Se, ou seja, a condição é essa. O meu povo que se chama pelo meu nome. Então nós vemos aqui que Deus, ele é exclusivo. Ele quer exclusividade. Quando Deus passou os 10 mandamentos lá, as 10 ordens para Moisés, o decálogo, as 10 palavras, né, que Deus passou a Moisés, que Moisés deveria passar ao povo. Então o primeiro mandamento nós temos lá, não farás para ti nenhum Deus, nenhuma imagem de escultura. Então eu sou o teu Deus. Então Deus faz aí um alerta muito importante. O seu povo é de exclusividade dele. Deus aqui, ele não é democrático. Deus não é democrático. Nós vemos aqui que democracia aqui, a democracia significa o poder do povo, o domínio do povo, né? Mas Deus não é democrático. Então, se você está aí preocupado com que Deus seja, que Deus vai ver a sua vontade, não. Ele coloca a vontade dele. E Deus, mesmo assim, a palavra de Deus nos fala, ou você agrada a um senhor, dois senhores você não pode ter. Ou você agradará a um e aborrecerá ao outro, ou vice-versa. E aqui Deus coloca muito objetivamente essa condição. Se o meu povo é condição, é exclusividade, Deus é teocrático. Então nós vemos aqui o poder absoluto está sobre a orientação dele. Deus é teocrático. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o povo de Deus, ele precisa fazer o quê? Primeira condição, humilhar-se. Se o meu povo se humilhar. E aí nós vemos assim, humilhar, já começa a complicar, né, irmão? Humilhar? Você tem que se humilhar a Deus. E nós temos uma ideia um pouco distorcida de humilhação. Porque aqui, esse humilhar-se aqui que o texto está nos trazendo aqui, que o povo tem que se humilhar, não é se rebaixar, não é se diminuir, não é se colocar como tapete, como capacho, estar debaixo dos pés de Deus, que Deus vai pisunhar o povo para que o povo seja humilhado. Não, nada disso. Humilhar-se aqui
não é ser diminuído por Deus, não é ser inferiorizado por Deus. Humilhar-se aqui não é se rebaixar, não é se diminuir. A expressão humilhar-se aqui significa tão somente depender de Deus, dependência de Deus. Aqui Deus coloca muito claro, o povo tem que ser meu dependente. Humilhar-se, a expressão humilhar-se aqui, nós podemos colocar aqui que humilhar-se é o ateísmo na primeira pessoa. Ateísmo na primeira pessoa. E o que é isso? Ateísmo na primeira pessoa, ou seja, eu sou ateu de mim mesmo. Eu sou ateu de mim mesmo. E ser ateu de si mesmo significa entender e aceitar que eu não sou Deus, que eu não posso promover o meu próprio bem-estar, que eu não tenho condições de me estabelecer sozinho. E aqui, ser ateu de si mesmo significa depender exclusivamente. Aqui, Deus coloca para o povo que ele tem que depender exclusivamente da bondade, da misericórdia, da providência e também do amor de Deus. E aqui, esse povo também tem que se converter. Ele tem que buscar a Deus e se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Esse povo, se mantendo nessas condições, vejam o resultado. Aí o próprio Deus falando: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi por isso que eu li aquele versículo anterior, irmãos, o versículo 13. Vejam que Deus falando: se acontecer todas aquelas circunstâncias com o povo de Deus, o povo tem que tomar essa condição, o povo tem que se colocar nessa condição de se humilhar, de buscar, de se converter dos seus maus caminhos, e aí então sim, Deus ouvirá dos céus, vai perdoar o pecado e vai sarar a terra de Israel e vai restaurar a terra de Israel. Não só a terra de Israel, irmãos, mas toda e qualquer nação que colocar Deus, o Senhor Deus, em primeiro lugar. E a palavra de Deus nos diz que bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E aqui, o versículo 15, então nós vemos aí a complementação dessa ideia que Deus passou. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então aqui Deus está falando que seja qual for a circunstância, seja qual for o problema em que eles estiverem passando, seja qual for o problema que eles estiverem enfrentando, qualquer que seja a dificuldade por que aquela nação estiver passando, se eles se colocarem na dependência exclusiva de Deus, na dependência absoluta da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, vejam, esse versículo 15, irmãos, é uma promessa. É uma promessa que Deus faz pessoalmente à nação que se humilhar, que se colocar exclusivamente na dependência de Deus. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, eu estarei vendo todas as suas necessidades, eu estarei atentos a todos os seus pedidos, a tudo o que pode acontecer com vocês, eu vou estar atento à oração que se fizer neste lugar, nesta casa, no templo, na casa do Senhor. E aqui nós podemos ver, neste versículo eu posso me lembrar de Daniel, quando estava sobre o cativeiro da Babilônia, onde ele orava 3 vezes, Daniel subia na parte mais alta da sua casa, abria sua janela e orava por 3 vezes em direção a Israel, e aqui em direção ao templo, e aqui nós vemos toda a oração que se fizer
neste lugar, a oração que se fizer na casa do Senhor, na casa que foi aceita pelo Senhor, na casa que foi dedicada ao Senhor, exclusivamente para o louvor e adoração ao Senhor, então as orações serão aceitas, serão atendidas, as petições serão atendidas pela bondade do nosso Deus. E nós chegamos, irmãos, mais uma vez à nossa conclusão. A nossa conclusão, nós chegamos aqui e temos aqui para os irmãos a oração de restauração. É a oração que fazemos na mais absoluta confiança de que só Deus pode ouvir, perdoar e curar, tanto o homem quanto a nação que estiver com problemas. Só Deus é capaz de restaurar o homem e devolver-lhe a imagem e a semelhança de Deus. Somente Deus tem essa condição de nos levar de volta à nossa condição original. Só Deus pode devolver a condição que nós, os seres humanos, fomos criados, que nós, os homens, fomos criados, a condição de imagem e semelhança de Deus, aonde nós fomos colocados como a obra-prima de toda a criação de Deus. A obra-prima significa a obra com mais qualidade, com mais perfeição que Deus pessoalmente fizera, que foi o ser humano. Então Deus, somente Deus, Ele tem essa condição de nos trazer de volta a restauração da nossa natureza, a natureza da imagem e semelhança de Deus. E neste momento, irmãos, nós chegamos ao final de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e eu gostaria de convidar você a que feche seus olhos e curve sua fronte para que possamos orar ao Senhor, terminando assim a nossa Escola Bíblica desta semana. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez Tu nos proporcionou, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui para passarmos esse tempo, Senhor, convivendo aqui com os irmãos através do recurso da internet, ó Pai, onde nós podemos apresentar a Tua palavra, onde nós podemos estudar, ó Senhor, a Tua palavra, a Tua santa palavra nesta manhã, com o tema tão pertinente, Senhor, que é a oração de restauração. Ó Pai, nós te suplicamos que através do Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, Tu possa nos restaurar, Senhor, de todo o nosso pecado, de toda a nossa transgressão, que Tu, Senhor, possa nos devolver, Senhor, a nossa condição que nós tínhamos antes do pecado, ó Pai, que é a condição da semelhança, da imagem e semelhança de Deus. Pai, muito obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que através do Seu sacrifício remidor na cruz do Calvário, levasse com Ele todos os nossos pecados e nos desse a condição de estarmos diante de Ti. Fica, Senhor, conosco neste dia. Abençoa-nos, ó Pai. Nos dê, Senhor, o privilégio de sentirmos a Tua presença neste dia. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade. Nós agradecemos a Deus e agradecemos ao irmão e ao amigo que esteve conosco aí e já convidamos para a semana que vem para a nossa próxima Escola Bíblica Dominical. Até lá!